Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar as nossas aulas dessa semana, tá? Nossas aulas serão referentes, né? Nessa primeira aula, vai ser referente ao módulo 14, Soluções, Coeficientes e Solubilidade. Essa aula está aí na página 15 da apostila de vocês, então nós vamos falar um pouquinho sobre soluções. Só para relembrar, né, como que eu identifico uma solução. Então, uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, em que eu vou misturar uma substância, pelo menos duas substâncias, e ela vai dar um aspecto homogêneo. Essas substâncias têm nomes específicos. Eu tenho o soluto e o solvente. Quem que é o solvente? O solvente é aquele que vai dispersar, vai conseguir solubilizar uma substância, né, que a gente chama de soluto, tá? E a solução verdadeira é quando essa mistura ela fica homogênea, tá bom? Então vamos lá, né? Então, olha lá, solução, união de soluto e solvente, tá? Então, exemplos, a água que tomamos, né? Os refrigerantes, os combustíveis, então gasolina é uma solução, tá? Que é uma mistura de hidrocarbonetos. O álcool hidratado, esse álcool 70% que a gente está usando para fazer a higienização, né? Das mãos e de outras partes de materiais que a gente usa no dia a dia né, que é bem eficaz contra o Covid, né, contra esse vírus, né, do coronavírus, tá? Então aquele álcool 70 é um álcool hidratado, ele é uma mistura homogênea, um exemplo de solução, tá? Então os componentes da solução. Então eu tenho, só para a gente lembrar, o soluto e o solvente. O soluto é a substância que vai ser dissolvido no solvente, né? Em geral, essa substância está em menor quantidade que o solvente, normalmente, tá? Mas existem, depois nós vamos ver, que em algumas, né, em determinadas soluções em que o soluto tem quantidades maiores, tá? Mas, né, o solvente é aquela substância que dissolve o soluto. Normalmente, né? Mas como eu sei que é aquela substância solvente? Porque ele vai acondicionar o estado de agregação de uma solução. Então, se uma solução é líquida, se ela é sólida ou se ela é gasosa. Quem vai determinar esse estado de agregação de uma solução é justamente o solvente. Então, antigamente falava que é o que sai em maior quantidade, mas hoje o conceito correto de solvente é aquele que vai determinar o estado de agregação da solução, tá? Aí nós temos tipos de soluções, porque isso é muito interessante para a gente estar sabendo, porque a gente acha que solução é só líquida. Não, a maior parte que a gente lida no dia a dia, que a gente trabalha, né, que a gente realiza, faz na nossa casa, são soluções líquidas. Tá? Exemplo, refrigerante, exemplo, álcool hidratado, exemplo, quando eu tenho um suco, né? Quando eu vou fazer um suco, se eu tenho um aspecto homogêneo ali, consigo dissolver aquele soluto na água, né? Que normalmente é ela que é considerada solvente, tá? E ela é solvente universal porque ela dissolve grande quantidade de substâncias presentes no nosso globo terrestre, tá? A gente fala que ela é solvente universal. A gente usa ela para solubilizar grandes substâncias do nosso dia a dia, tá? Só que nós temos a solução sólida, lembra lá que nós vimos lá na ligação metálica, nas ligas, né, que eu tenho mistura de metais. Então, essas misturas, as ligas metálicas são soluções sólidas. E nós temos a solução gasosa, que é o ar atmosférico. No ar atmosférico tem mistura de vários gases e vejo de um aspecto homogêneo. Então, também é uma solução gasosa, tá? Só que para nós, né, como no dia a dia da indústria, no dia a dia da área da saúde, nós lidamos com soluções líquidas, tá? Então, nós vamos entender
bem, porque os cálculos, né, em química a respeito da solução são sempre em soluções líquidas, em que eu vou ter um soluto sólido dissolvido em um solvente líquido. Normalmente, esse solvente é água. No ensino médio, né, esse solvente que vai ser analisado é a água, tá? Então, vamos lá. Pensando nessa solução líquida, que eu vou ter um soluto sólido como um solvente líquido, que no nosso caso do ensino médio é água, nós temos, né, esse conceito de coeficiente de solubilidade. O que é isso, coeficiente de solubilidade? Que é representado por CS ou KPS ou ainda só S, significando solubilidade, tá? É a quantidade máxima, né, que um solvente consegue dissolver do soluto. Então, é a quantidade máxima de soluto que vai ser dissolvido em solvente a uma dada temperatura. Então, eu tenho que frisar bem essa temperatura, porque a temperatura, daqui a pouquinho nós vamos ver, na segunda aula, no aspecto das curvas de solubilidade, que a temperatura ela é importantíssima, que o aumento ou a diminuição dessa temperatura vai causar alteração na solubilidade desse soluto, tá? Então, sempre a uma determinada temperatura, tá bom? E esses dados são fornecidos pelo exercício. Por quê? Porque esses dados são experimentais, tá? Esses dados, né, igual aqui nós temos, ó, o coeficiente de solubilidade do açúcar a 30 graus Celsius é 220 gramas em 100 gramas de água, tá? E esse também, ó, eu achei até interessante que apareceu aqui na apostila de vocês, tá? Ó, nessas das observações, que esse coeficiente de solubilidade pode ser expresso em massa de soluto por massa de solvente, que é o mais usado nos exercícios, né? Quando ele está tratando de coeficiente de solubilidade, quantidade de soluto que vai se dissolver em determinada quantidade de solvente, a mais usual é massa por massa. Mas pode também aparecer massa por volume ou mol por volume, tá? Então, pode ser massa por volume de água ou mol por volume de água. Mol, quantidade de matéria por volume de água. Mas a mais usual é massa do soluto por massa do solvente, tá? Então, é isso que é o coeficiente de solubilidade. Sempre vai estar a temperatura ali determinada, tá? E esses dados eu não preciso decorar, porque isso o exercício vai fornecer, porque esses dados são, né, foi obtido experimentalmente, tá bom? Então, vamos lá, né? Com isso, com a gente sabendo o coeficiente de solubilidade de determinada substância a uma temperatura, a uma dada temperatura, eu consigo classificar as minhas soluções, tá bom? Então, nesse caso, o coeficiente de solubilidade, nós vamos classificar quanto a quantidade do soluto. Mas também nós podemos classificar quanto a natureza do soluto, nós vamos ver daqui a pouquinho a solubilidade dos gases, tá? E